La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Leão XIV dedica a sua intenção de oração de novembro a um tema particularmente sensível. Let us pray that those who are struggling with suicidal thoughts might find the support, care and love they need in their community and be open to the beauty of life. O jubileu continua a levar milhares de pessoas a Roma para encontros com o Papa. No último sábado, Leão XIV deixou uma saudação particular aos que se reuniram na Praça de São Pedro para a celebração do Ano Santo dedicado ao mundo do trabalho. Cari amici, il lavoro deve essere una fonte di speranza e di vita che permetta di esprimere la creatività dell'individuo e la sua capacità di fare del bene. Pertanto, auspico un impegno collettivo da parte delle istituzioni e della società civile per creare valide opportunità occupazionali che offrano stabilità e dignità, assicurando soprattutto ai giovani di realizzare i propri sogni e contribuire al bene comune. Num dia particularmente simbólico, o Papa deixou o Vaticano durante algumas horas para celebrar a missa na Catedral do Bispo de Roma. A dedicação da Basílica de São João de Latrão foi o mote para uma reflexão sobre os fundamentos da Igreja. Nel lavorare con ogni impegno al servizio del Regno di Dio, non siamo frettolosi e superficiali, scaviamo a fondo, liberi dai criteri del mondo, che troppo spesso pretende risultati immediati, perché non conosce la sapienza dell'attesa. La storia millenaria della Chiesa ci insegna che solo con umiltà e pazienza si può costruire, con l'aiuto di Dio, una vera comunità di fede, capace di diffondere carità, di favorire la missione, di annunciare, di celebrare e di servire quel magistero apostolico di cui questo Tempio è la prima sede. Leão XIV coloca-se mais uma vez do lado de quem trabalha pela construção da paz nas diversas regiões marcadas pela guerra. Nei giorni scorsi abbiamo pregato per i defunti e tra questi purtroppo ce ne sono tanti uccisi nei combattimenti e nei bombardamenti, benché fossero civili, bambini, anziani, ammalati. Se si vuole veramente onorare la loro memoria, si cessi il fuoco e si metta un impegno nelle trattative. Esta mensagem surgiu dias depois de uma audiência concedida pelo Papa ao presidente da Palestina, com quem conversou sobre o conflito em Gaza e a crise humanitária que afeta a população local. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti.
Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, a língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec. Com grande variedade de queijos, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchidos já à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja com vosotros. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Fizeram-se anunciar para esta celebração o Retiro de Doentes de Lisboa, a Paróquia São Juan Evangelista, a Paróquia Purísima Concepción de Alameda, Hermandad Nuestro Padre Jesús de la Humildad, o Colégio Maior Universitário Alcalá e os missionários craletianos. Caros peregrinos, saúdos a todos, bem como aos irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação, de modo especial os doentes, os que se encontram nos lares ou nas suas casas, que a todos chegue a comunhão e a alegria da nossa fé. Celebramos hoje, com toda a Igreja, o 9º Dia Mundial dos Pobres. Temos bem presentes estes nossos irmãos que necessitam da nossa atenção e da nossa caridade, bem como todos aqueles que nas nossas comunidades se ocupam de modo especial no cuidado dos pobres. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra.
Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Malaquias. Há vir o dia do Senhor, ardente como uma fornalha, e serão como palha todos os soberbos e malfeitores. O dia que há de vir os abrasará, diz o Senhor do Universo, e não lhes deixará raiz nem ramos. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo nos seus raios a salvação. Palavra do Senhor. O Senhor virá governar com justiça. O Senhor virá. O Senhor virá. O Senhor virá governar com justiça. O Senhor virá, o Senhor
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vós sabeis como deveis imitar-nos, pois não vivemos entre vós na ociosidade, nem comemos de graça o pão de ninguém. Trabalhamos dia e noite, com esforço e fadiga, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não é que não tivéssemos esse direito, mas quisemos ser para vós exemplo a imitar. Quando ainda estávamos convosco, já vos dávamos esta ordem: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ouvimos dizer que alguns de vós vivem na ociosidade, sem fazerem trabalho algum, mas ocupados em futilidades. A esses ordenamos e recomendamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente para ganhar o pão que comem. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava honrado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: dias virão em que de tudo o que estáis a ver, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles se perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? Qual sinal
sinal haverá de que está para acontecer. Jesus respondeu: Tende cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Disse-lhes ainda: há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e em diversos lugares fomes e epidemias. Haverá fenômenos espantosos e grandes sinais no céu. Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. Tende presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a algum de vós, e todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. En aquel tiempo Jesús les dijo: os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra de salvación. Gloria a vos, Señor. Meus caros irmãos e irmãs, peregrinos, permitam-me uma particular saudação para estes nossos irmãos que estão aqui à minha frente e que estão a participar no retiro de doentes e manifestar a nossa alegria de vos ter aqui. Vós que no dia a dia da vossa vida levais de modo especial, de modo particular, convosco tantas vezes o peso e a cruz dos anos e, sobretudo, do sofrimento. Nossa Senhora aqui em Fátima convidou os pastorinhos e convida-nos todos os dias a nós a oferecermos-nos a Deus. É este o meu desejo e também a minha palavra para vós no início desta homilia, deste domingo. Oferecei-vos a Deus.
e o Senhor vos retribuirá sempre em bem para vós, para o mundo e para a comunidade que somos. Queridos irmãos e irmãs, celebramos neste domingo o 9º Dia Mundial dos Pobres. E lembra-nos o Santo Padre Leão, na sua mensagem para este dia, que os pobres não são objetos da nossa pastoral, mas sujeitos criativos que nos estimulam a encontrar sempre novas formas de viver o Evangelho hoje. Diante da sucessão de novas ondas de empobrecimento, lembra-nos o Santo Padre, corre-se o risco de se habituar a resignar-se. Todos os dias encontramos pessoas pobres ou empobrecidas e às vezes pode acontecer que sejamos nós mesmos a possuir menos, a perder o que antes nos parecia seguro. Uma casa, comida suficiente para cada dia, acesso aos cuidados de saúde, um bom nível de educação e informação, liberdade religiosa e de expressão. Devemos encarar a hora presente com esperança e com confiança, tendo o coração sensível e deixando que ele se torne concreto no cuidado uns dos outros, a começar por aqueles que mais precisam da nossa atenção. Queridos peregrinos, estamos no final, a encaminhar-nos para o final do ano litúrgico e acabamos de escutar a primeira parte do discurso de Jesus sobre aquilo que nós costumamos chamar o fim do mundo. Quando é que Jesus faz este discurso? Falo imediatamente antes da sua paixão. Na iminência da sua paixão, Jesus pronuncia uma palavra de autoridade sobre o fim dos tempos. A vinda do Filho do Homem na sua glória, precedida de alguns sinais que os discípulos devem saber ler com inteligência. Esta vinda que nós afirmamos todos os domingos no credo, espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. E esperamos tudo isto, estamos a viver o jubileu, esperamo-lo na esperança, uma esperança viva, uma esperança ativa, criativa, de quem não está à espera que aconteça, mas que no tempo antecipa esta vinda de Deus à nossa vida e à nossa história, sabendo que Ele há de vir definitivamente a julgar os vivos e os mortos. A vinda do Filho do Homem na sua glória convida-nos, e Jesus convida os discípulos a saber ler esta realidade com inteligência. Chama-nos a atenção para os diversos modos como é visto o templo de Jerusalém. Por um lado, as apreciações dos que observam e se maravilham com as belas pedras preciosas. Por outro lado, o olhar lúcido de Jesus, que vê o fim que está próximo. E bem sabemos que o templo vai cair no ano 70. Tal como o templo e todo o seu sistema cultural, assim as construções dos homens estão todas destinadas a ter um fim. Não é isto que nos deve prender a atenção, porém, mas o acontecimento maior e decisivo da vinda do Senhor. Esse acontecimento da vinda do Senhor e o modo como nós estamos preparados e atentos para acolher essa vinda. Interrogado pelos discípulos acerca dos tempos e dos sinais do fim do mundo, Jesus convida-os ao discernimento. É uma atitude tão importante quanto determinante da vida de todos nós. Precisamos de pedir ao Senhor, de pedir ao Espírito Santo todos os dias o dom do discernimento diante dos muitos desafios que se nos apresentam.
E Jesus diz: tende cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não os sigais. Jesus é determinado. Não os sigais. É preciso discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. É preciso distinguir Jesus do espírito do mal, tantas vezes disfarçado. Jesus adverte-nos para o aparecimento de falsos messias, que não têm o estilo de Jesus. Ele que veio para servir e não para ser servido. Esses falsos messias apenas desejam o poder para dominar os outros a seu próprio gosto. Na verdade, cada um de nós, cristão, é chamado a resistir às miragens destes impostores, pronunciando com decisão firme um não, recordando a palavra de Jesus: não os sigais. A este não os sigais, Jesus opõe o grande desafio a cada um de nós. Não sigais os impostores, não sigais os malvados, não sigais os cultores do mal. E Jesus contrapõe a isto uma palavra que nos interpela: tu segue-me. Segue-me a mim, segue Jesus, segue aquele que te ama e te salva, segue aquele que te leva para o definitivo da vida e da história, segue aquele que te conduz até ao coração de Deus. Depois, Jesus convida-nos a ler as guerras e as catástrofes naturais sem cairmos no medo. Não faltam por aí profetas do medo. Trata-se de eventos históricos que dizem respeito à história da humanidade de cada tempo e que aqui são mencionados, não para nos alarmar, mas para revelar o que São Paulo chama as dores do parto, que se orientam para a nova criação dos novos céus e da nova terra. Mas antes de tudo isto, diz Jesus, deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Estamos, queridos irmãos e irmãs, diante do grande sinal anunciado por Jesus, a perseguição por causa do seu nome. Esta perseguição por causa do seu nome, que continua a ser uma realidade em tantas latitudes do mundo, hoje, e até entre nós, tantas vezes, de modo discreto, mas doloroso. Jesus, nas bem-aventuranças, também diz: felizes sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos, porque é grande no céu a vossa recompensa. Estamos diante deste grande sinal anunciado por Jesus, da perseguição por causa do seu nome, mesmo da parte de familiares e amigos. Também aqui ele nos tinha prevenido que o discípulo não é maior que o seu mestre. Se me perseguiram a mim, também vos hão de perseguir a vós. É normal que os cristãos sejam hostilizados pelo mundo. Esta hostilidade constitui a prova da sua fidelidade ao Senhor. Se ele, o justo, foi injustamente perseguido, por que haveria de ser diferente com os seus discípulos? Por que haveria de ser diferente conosco? Então a perseguição torna-se para os cristãos ocasião de testemunho, na certeza de que o Espírito Santo, enviado por Jesus, os assistirá na hora da prova. Eles devem apenas preocupar-se em viver a virtude cristã por excelência,
a perseverança, à qual Jesus liga uma promessa extraordinária, quando nos diz: pela vossa perseverança salvareis as vossas almas, salvareis as vossas vidas. Perseverar, estar continuadamente, sem nos cansarmos, evitando toda a tibieza que nos possa tantas vezes atacar. Ser perseverante. Às vezes no caminho da nossa vida somos postos à prova de muita maneira e temos a tentação de desistir do caminho. É preciso perseverar, é preciso não desistir. A vida cristã, queridos irmãos e irmãs, não é questão de uma estação ou de um ambiente ou de um momento ou de um sentimento. A vida cristã requer perseverança até ao fim. O cristão é aquele que persevera no amor, continuando a realizar o bem diante de todos, ainda que isso lhe custe o sacrifício da própria vida. E a perseguição não é outra coisa do que uma bela ocasião para viver uma comunhão maior com os sofrimentos de Jesus e mostrar a caridade até ao limite por ele ensinado e vivido. Esse limite é o amor dos inimigos. O que mais desconcerta os inimigos é serem amados por aqueles que odeiam. O amor dos inimigos. Queridos irmãos e irmãs, a perseverança cristã é uma perseverança de olhos abertos e coração disponível. Olhos abertos ao concreto, coração disponível para amar sempre e para se fazer à missão, para se fazer ao largo. Não nos esqueçamos disto. A perseverança a que o Senhor nos chama, a perseverança cristã, é uma perseverança de olhos abertos e de coração disponível para a missão. Na verdade, este Evangelho não trata do fim do mundo, mas do hoje da nossa vida. A nossa vida de cada dia é o tempo de empenhada, feliz e salvífica perseverança. Diz-nos o livro do Apocalipse que ao vencedor o Senhor dará um maná escondido e um nome novo. Nesta luta perseverante, haveremos de receber esse alimento escondido e esse nome novo que só o Senhor nos pode dar. Esse alimento que agora nos vai ser oferecido nesta Eucaristia. Esse nome novo que todos os dias somos chamados a redescobrir na fidelidade à graça do nosso batismo. Porque pela vossa perseverança salvareis as vossas vidas. Outra maneira de dizer, pela vossa perseverança experimentareis a alegria da salvação, a beleza da vida de Deus em vós, o dom maravilhoso da eternidade. E neste Dia Mundial dos Pobres, queridos irmãos e irmãs, aceitemos de modo criativo o desejo de concretizarmos à nossa volta as obras de misericórdia, onde a perseverança cristã se concretiza. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede, destes-me de beber, estava nu e vestiste-me, estava doente e fostes visitar-me. As obras de misericórdia. E confiemos, com as palavras do Papa Leão, confiemos em Maria Santíssima, Senhora de Fátima e Consoladora dos aflitos. E com ela entoemos um canto de esperança, fazendo nossas as palavras do Te Deum. Em vós espero, meu Deus, não serei confundido eternamente. E entreguemos à Mãe do Céu a nossa disponibilidade de coração
para servirmos a Cristo na pessoa dos nossos irmãos mais pobres. Sejamos perseverantes, empenhemo-nos e trabalhemos com perseverança. Unidos a toda a Igreja, professemos com alegria a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, como não conhecemos os planos do Senhor, mas acreditamos que Ele nos escuta, façamos subir até Ele a nossa oração universal, cantando confiadamente. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela Santa Igreja Católica e por todos os seus filhos, pelos que procuram a Cristo noutras comunidades e por todos os homens sinceros que ainda o não conhecem, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos presbíteros ao serviço do povo cristão, pelos fiéis que desejam imitar Jesus em pobreza e castidade, e pelos que tomam a sua cruz e o seguem, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos homens preocupados com a justiça, pelos que se consagram à investigação da verdade e pelos que têm de fazer escolhas decisivas, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que vivem sobrecarregados de trabalho, pelos que procuram um amigo que os acolha e pelos casais cristãos em dificuldade, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que o Senhor vá em auxílio de todos aqueles que vivem na indigência e na pobreza e lhes dê a consolação do seu amor de Pai e da presença dos irmãos, atentos e generosos, capazes de partilhar e entender a mão que levanta e reanima, oremos.
Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que entre nós estão mais tristes, por nós próprios e pelas nossas famílias, e pelos que mais precisam da nossa oração, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, para quem se dirigem os nossos passos, ajudai-nos a olhar para o vosso Filho, que, levando a sua cruz, nos abriu já o caminho da vida. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceites por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida na comunhão da Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha mão, mas receba a palavra da salvação. Senhor.
Entrarei em sua casa
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros peregrinos, neste ano santo que estamos a viver, convido-vos agora a voltarmos para a imagem de Nossa Senhora e a fazermos a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Salve, salve, Senhora da Esperança. Salve, salve, ó Mãe do povo peregrino. Salve, algumas informações relativas à vida do santuário. Ao longo deste domingo continuamos a assinalar o Dia Mundial dos Pobres. Diariamente, às 21h30, Rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão de velas. Aos domingos, a missa das 15 horas, aqui na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. À saída da Basílica estão cestos onde podemos deixar as nossas ofertas, que se destinam aos apoios sociais e caritativos que este santuário assegura. Caros peregrinos, estamos a terminar a nossa celebração. Pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas, as vossas vidas, dizia-nos Jesus no Evangelho. Noutra passagem diz, convidava-nos: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração, indicando-nos que a nossa perseverança se tem de alimentar da intimidade com Ele na oração de cada dia. Desejo a todos um feliz domingo, um santo domingo, uma boa peregrinação e uma feliz semana, neste espírito de gente cristã que caminha perseverante e vigilante. Com a bênção final, abençoo também todos os objetos religiosos que tenhais convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida e dai em paz e o Senhor vos acompanhe. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. O Marchesá tem esta sexta-feira feijoada à portuguesa. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. O Marchesá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família.
Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.